gente sempre fala que a partir do momento que a gente adentra aquele portão, a gente está sendo já assistido pela espiritualidade. Então aproveitem ao máximo esse momento para estar captando todas essas boas energias que a casa nos oferece. Esses irmãos que estão aqui presentes, esses irmãos espirituais, estão aqui sempre para nos ajudar, certo? E da mesma forma, aquilo que a gente tiver de bom também, a gente puder também transmitir, não só para aqueles que estão aqui, mas para todos aqueles que precisam do nosso carinho, do nosso amparo, que a gente sabe que está em casa precisando de algum jeito dessas nossas vibrações. Entendeu? E a gente sempre tem alguns recadinhos para a gente entender o que a nossa casa faz. Iniciando pelos estudos. Nossa casa, dia de segunda-feira, via online, nós temos um estudo do Evangelho. Esse estudo ele é feito numa plataforma, a plataforma Meet, que a gente direciona depois, na segunda-feira, a gente lança no grupo que a gente tem, estudos, e o pessoal acaba participando junto com a gente. Hoje é um estudo gostoso, onde a gente conversa bastante coisa, coloca muitas das nossas experiências, colhe muitas informações, principalmente as informações do Cristo que deixou para a gente aí. Dia de terça-feira, de uma forma presencial aqui na casa, nós temos um estudo da doutrina. Tá? Então é aquele pessoal, normalmente, que está começando, quer saber um pouquinho da nossa doutrina, vem aqui na terça-feira. Pelo menos a gente entende que as pessoas que estão vindo aí gostam um pouquinho, acredito que gosta, aquele bate-papo, aquele entendimento um pouquinho a mais. Muita gente com experiência que vem aqui junto, que a gente pensa que está ali, mas muita experiência para poder estar dividindo com a gente também. Dia de quarta-feira, às 14 horas, das 14 às 15, é o Evangelho aqui na casa, presencial. Esse é só a gente chegar aqui um pouquinho de antecedência e bater no portão aí, se não estiver aberto, está o pessoal aí para atendê-los. É feita uma reunião aqui, onde se faz a leitura, se faz um bate-papo também na condição de Evangelho. E agora, às 19h50, nós temos também as palestras. Normalmente os palestrantes da própria casa, já preparados, ou os palestrantes que são convidados. Normalmente, a primeira segunda-feira de cada mês, nós temos aqui o representante da USE, ou uma representante da USE. Então, trabalho assistencial. Nossa casa há longos anos faz um trabalho assistencial. Hoje com 35 famílias. Chegamos a um total, durante a pandemia, 90 famílias assistidas, porque foi uma fase muito difícil. Mesmo assim, e continuamos. Estamos iniciando o ano e continuamos pedindo a ajuda de cada um. É um quilo de alimento, um litro de leite, ou mesmo uma condição financeira, se puder nos ajudar, que a gente junta com esse montante para poder comprar as cestas básicas para o pessoal. E esse número sendo reduzido a cada mês é uma bênção que a gente atinge, Então são menos pessoas que estariam precisando dessa ajuda. Então a gente pede encarecidamente essa ajuda, todos vocês. Entrando na porta, lado esquerdo, atendimento fraterno. Às vezes com um apertãozinho no coração, não sabendo algumas coisas que estão acontecendo, a gente acha que é uma coisa, na verdade não é. Então ali temos as pessoas preparadas, principalmente pela espiritualidade, principalmente para nos ouvir, e que vão direcionar sempre que possível o que for melhor para cada indivíduo que entra ali precisando dessa ajuda. Então fiquem muito à vontade. Só que ali eu inicio às 19 horas, então quem quiser passar por esse atendimento, por favor, chegue um pouquinho mais cedo. Tá bom? Gostaria, por favor, que todos desligassem os celulares para que a gente possa, nesse momento, ficar mais tranquilos aí, não atrapalhar o palestrante. Assim, se tocar e vir para cá, coisa parecida, pode sair ali fora, pode atender sem problema nenhum. E a gente, mais uma vez, a gente vai iniciar esse ano, hoje com poucas pessoas, mas com uma espiritualidade muito grande aqui, vocês podem ter certeza. E aqui a todos, a gente deseja um ano de muita paz, de muita sabedoria, de muito estudo, que a gente possa estar aí caminhando juntos, que é muito gostoso, certo? Eu pediria agora a todos, por favor, sentassem muito confortavelmente, que levassem os nossos pensamentos ao nosso Mestre, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso.
Que a gente pudesse agradecer a espiritualidade que nos prepara esse ambiente aqui no dia de hoje, para que pudéssemos estar todos protegidos, com muita paz, recebendo todas essas vibrações, a cada um sendo tratado conforme seus merecimentos, que possam receber todas as energias de uma forma muito tranquila, de uma forma muito suave. Que nossos pedidos, nossas orações sejam atendidos por esse Pai maior, por esse irmão, nosso intercessor também. E agradecidos que somos, pedimos a licença para iniciarmos os trabalhos dessa noite, mais uma vez agradecidos, dizendo: Pai nosso que sais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como são feitos nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe nossas dívidas à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Graças a Ti, Senhor, e graças a Jesus. Bom, como eu falei, né? Nós palestrantes aqui, ou são da casa, ou os convidados, e hoje a Marcela, que é uma representante da USP, vem falar sobre o tema plantar. Obrigado, Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vou colocar aqui, eu lembro que da última vez que eu vim, eu mexi. Você vai. Eu vou dar no frente, você vai usar. Não. Mas aqui tá tranquilo, tá no frente. Só minhas folhinhas aqui mesmo, uma colinha, se eu precisar. Bom, gente, então, boa noite a todos. Eu sou a Marcela. Hoje eu venho representando a USP Municipal de Santo André, que não é uma casa espírita, né? Mas é a somatória de todas as casas espíritas de Santo André. A minha casa de origem é o Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Leide. Quem não conhece está mais do que convidado para nos visitar, serão todos muito bem-vindos. E como já foi apresentado, o tema da USE deste mês é plantar a boa semente. E quando nós falamos de plantar a boa semente, é claro que nós não estamos falando de uma forma literal, né? Onde que nós vamos plantar essa semente? No campo da nossa vida. E quais são essas sementes que nós plantamos? São os nossos pensamentos, são as nossas atitudes, são as nossas ações, são sementes que nós plantamos diariamente, né? E nós também colhemos diariamente essas sementes, essas escolhas, até mesmo os ociosos que acham que não estão fazendo nem o bem nem o mal, como nos diz Emmanuel, eles estão plantando a imprevidência, porque como já nos alerta, né, no Livro dos Espíritos, para nós sermos agradáveis a Deus, não basta não fazermos o mal. Nós precisamos fazer todo o bem que está ali à nossa disposição, que nós temos força para fazer. Inclusive, nós seremos responsáveis por todo o mal que venha a acontecer por esse bem que nós deixamos de fazer. Então, o fato é que é de nossa escolha o que nós vamos ou não semear, o que nós vamos pensar, o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. Nós podemos escolher. Então é aquela velha frase, né? A plantação ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Não tem como nós plantarmos algo e esperar que milagrosamente nós vamos colher algo diferente. Então nós somos responsáveis pelo nosso destino, pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Porque o raciocínio em nós já foi desenvolvido. Nós já temos um certo grau de inteligência. Ainda estamos longe de ser as criaturas mais inteligentes, mas nós já temos a consciência desperta. Então nós não, por isso nós temos o livre-arbítrio, né? Então nós não podemos culpar o outro, nós não podemos culpar a vida, a sorte ou Deus pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Nós precisamos compreender que nós não somos seres passivos na criação. Nós temos sim grandes responsabilidades, não é mesmo? Então as dores que nós recebemos, assim como a felicidade, nós que fomos plantando, nós que fomos arremessando nessa ou nas outras vidas. Então é necessário, para o nosso próprio bem, que a gente comece a aprender a plantar. Que a gente comece a plantar com um pouco mais de cuidado, de disciplina, de serenidade. Que a gente
aprenda a tomar melhores decisões. Porque o caminho do bem, essa colheita fraterna, ela exige de nós um pouco de renúncia, exige que a gente mude os nossos hábitos, que a gente mude a forma como a gente enxerga o mundo, enxerga o outro, enxergamos a nós próprios. Se nós semeamos oração, vai crescer a fé, vai crescer a intimidade com Deus. Se nós semeamos a bondade, vai crescer certamente as amizades. Se nós semeamos o esforço, vai crescer o aprendizado, não é mesmo? Mas o contrário também é verdade. Se nós semeamos, por exemplo, a negligência, vão crescer os erros, vão crescer as tentações, e aí nós vamos entrar naquele ciclo de expiações e provas, de sofrimento. Enfim, tudo quanto nós damos para a vida vai nos devolver com algo pessoante. Porque as nossas encarnações, elas são solidárias entre si, elas ecoam umas nas outras. Então, aquilo que eu semeei há vidas e vidas atrás, porque tem coisas que demoram mais para crescer, eu vou estar colhendo agora. Então, até que essa sementeira do mal não mais exista, eu vou precisar colher até que eu tenha aprendido e limpado esse campo da minha vida e ele esteja pronto para receber novas e melhores sementes. Mas o contrário também é verdade, né? Tudo que nós plantamos de bom, todas as boas sementes, elas crescem, elas frutificam e elas também vão nos acompanhar pelas nossas vidas. Mas ao contrário de tudo aquilo que foge da lei, do amor, da justiça e da caridade, tudo que não é bom tem data e hora certa para acabar. Já o amor não, ele é forte o suficiente, então as suas sementes, elas vão frutificar e elas vão estar conosco para sempre, né? São as virtudes que nós conquistamos, são as amizades que nós conquistamos, e isso de fato nos consola muito. Quando nós pensamos que tudo que é mal vai passar, isso nos dá um alívio no coração, e isso nos faz enxergar o imenso amor e a imensa misericórdia de Deus para com as suas criaturas, não é verdade? Mas nós estamos tendo misericórdia com a gente mesmo, porque nós já temos a noção do bem e do mal, nós já temos a noção do que nós devemos ou não fazer, mas mesmo assim, nós ainda, muitas vezes conscientemente, deliberadamente, nós escolhemos ainda plantar aquelas sementes que nós sabemos que vão ser prejudiciais para nós. Então, quando nós temos esse pensamento que nos consola, de que o amor sempre vence, e de que nós um dia seremos um espírito puro, porque a evolução está na lei de Deus, e ninguém consegue burlar a lei de Deus. Então nós ficamos felizes e consolados, mas ao mesmo tempo, isso muitas vezes nos torna pessoas procrastinadoras. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós pensamos, bom, Jesus disse que vai vir buscar até a última ovelha. Então talvez eu seja essa última ovelha. Então eu vou continuar ali seguindo os meus desejos, seguindo aquilo que eu gosto de fazer, porque eu sei que eu não vou ficar para trás. Em algum momento Jesus vai vir me buscar. Então nós vamos deixando para amanhã o amor, nós vamos deixando para amanhã a bondade, o perdão, tudo que nós podemos fazer de bom hoje, nós vamos empurrando para amanhã. Nós vamos deixando para amanhã aquela mudança urgente que a nossa alma necessita. E nós podemos não sentir hoje, mas amanhã nós vamos sentir na pele a negligência que nós tivemos com a nossa própria vida. Certamente que Deus vai nos conceder novos dias, novas oportunidades de trabalho, mas dia e oportunidade de trabalho como nós estamos tendo hoje e agora nós não vamos ter mais. Humberto de Campos, ele nos conta no livro Contos e Apólogos, num capítulo que se chama No Domínio das Sombras, que se juntou, uma assembleia no Reino das Sombras, um poderoso soberano, chefe, com vários líderes ali da miséria, da ignorância, fizeram uma reunião porque o chefe queria ideias novas para
acabar, né, para mitigar o problema que ele chamava das mentes sãs. Porque ele dizia que o espiritismo com Jesus estava tomando a mente e a vida das pessoas. Elas estavam se reunindo, como nós estamos aqui hoje, num culto fraterno, e estavam falando muito sobre caridade, sobre amor, estavam fazendo leituras edificantes, estavam protegendo o lar com o Evangelho, e eles precisavam de algo poderoso para acabar com isso. Então, um dos líderes levantou a mão e disse: nós devemos começar a disseminar a ideia de que Deus não existe, de que a criatura está sozinha. E aí o líder não gostou da ideia, porque ele disse que agora as criaturas já estavam inteligentes o suficientes para compreender a paternidade de Deus. Aí outro levantou a mão e disse: então vamos falar que o Espiritismo nada tem a ver com Jesus, que o Espiritismo são coisas das sombras. Aí ele disse: olha, essa ideia também é péssima, porque agora todas as pessoas da Terra, elas entendem a intervenção bendita de Jesus em tudo que acontece no orbe. Então eles foram dando diversas ideias. Vamos então enfraquecer os médiuns, porque a casa espírita precisa muito deles. Vamos levar para a casa espírita as pessoas polêmicas, pessoas que gostam de assuntos menos relevantes, para que o clima da casa espírita diminua. Vamos focar na casa dos frequentadores, deixar eles doentes. Vamos trazer visitas inesperadas para que eles não queiram ir até a casa espírita. Enfim, eles foram trazendo diversas ideias, mas o chefe não estava satisfeito com aquilo. Ele queria algo mais poderoso de ser vencido. Então, de repente, um dos líderes levantou a mão e disse: então, nós vamos dizer que Deus existe, que Jesus é sim o guia e modelo da humanidade, e que as pessoas precisam reformar as suas vidas, que a reencarnação é verdade e que a justiça de Deus é uma lei absoluta. Então o chefe não estava compreendendo aquilo, porque ele estava ainda em desacordo com tudo que ele queria. E o chefe disse: sim, é isso mesmo que nós vamos dizer, que as pessoas elas devem seguir a caridade, que as pessoas elas devem seguir a fé e o Evangelho de Jesus, mas elas não precisam ter pressa para isso. Afinal de contas, a perfeição é uma lei de Deus. Para que se preocupar com a reforma íntima hoje, se você pode fazer isso agora? Então o chefe gostou muito da ideia, porque ele disse: independente se as pessoas vão estar dentro ou fora do Espiritismo, se elas vão estar vivendo com ou sem fé, pouco importa, porque o salário da inutilidade é sempre o mesmo, é o sofrimento. Então todos aplaudiram aquele líder, porque eles acabaram de achar uma ideia que eles precisavam. Afinal de contas, todos podem frequentar a casa espírita, mas se você não estiver colocando em prática os ensinamentos de Jesus, de que adianta? Então, com essa história, nós podemos compreender que nós precisamos aprender a começar. Nós precisamos ter coragem para a mudança. Nós precisamos, neste momento, ir plantando sementinha a sementinha. E nós não podemos, então, esquecer nesse serviço redentor as pequenas possibilidades que nós já temos, porque muitas vezes nós já queremos plantar aquela árvore frondosa, né, cheia de frutos, nós já queremos começar no último degrau, pela perfeição, mas a gente não consegue construir um edifício pelo telhado, não é verdade? Então nós não podemos esquecer das pequenas possibilidades que nós temos, que nascem das pequenas sementes. Então, uma palavra amiga, um abraço, uma hora, um perdão, uma prece, um sorriso, um olhar. Hoje pode parecer coisas tão, que não fazem diferença, tão pequenas, mas toda semente começa pequena e ela vai frutificar, porque quem faz crescer os irmãos é Deus. Nós apenas plantamos, Deus faz crescer. Então nós precisamos aprender a começar a plantar e elas vão florescer. Nós vamos semeando então, dia após dia, vida após vida.
em algum momento nós vamos conseguir colher a perfeição que nós tanto buscamos, que nós tanto almejamos. E vamos olhar para nós já temos algumas qualidades e nós somos capazes de dilatá-las ao infinito. E o Cristo, Ele está conosco. E Ele não está nos pedindo perfeição, porque é Ele quem está nos guiando até a perfeição. O que o Cristo nos pede neste momento é que a gente tenha um pouco mais de persistência, um pouco mais de disciplina, que a gente não se conforme com os nossos erros, que a gente não se conforme com as nossas imperfeições, porque cada imperfeição que nós temos nos causa um sofrimento diferente. Então, se nós formos pensar em quantas imperfeições que nós temos, a gente não precisa nem pensar nisso agora, porque a gente tem que sair daqui feliz, né? Cada dessas imperfeições são sofrimentos que vão causar. Então, Emmanuel, ele nos diz assim, quando você estiver sofrendo, para pensar. Nesse sofrimento você vai conseguir distinguir uma imperfeição sua. E foi essa imperfeição que te colocou nesse lugar e nessa situação de sofrimento. Então não é para que a gente fique triste, para que a gente se menospreze, mas o autoconhecimento é extremamente importante para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga se transformar. Então nós não podemos nos conformar com esse sofrimento. Nós temos sim ainda muitos débitos por conta das existências passadas, onde nós erramos. Mas se nós formos leais ao bem, se nós formos leais ao nosso serviço do dia a dia, nós vamos conseguir diminuir esses débitos, nós vamos conseguir transpor as barreiras que nós mesmos vamos colocando no nosso caminho. Nós ainda temos fragilidades, nós ainda sofremos de diversas tentações, porque são vidas e vidas com pensamentos e comportamentos viciosos, viciantes, não é mesmo? Mas hoje, diferente de ontem, nós temos mais conhecimento em Deus, em Jesus, em nós mesmos. Nós temos mais fé. Então, o que nós não conseguimos fazer ontem, com certeza nós somos capazes de fazer hoje. Então, para que deixar para amanhã? Para que plantar espinhos? Nós mesmos vamos nos cortar, nós mesmos vamos nos machucar. Então, para que complicar cada vez mais o próprio caminho? Então, vamos nos melhorar, porque assim nós seremos capazes de melhorar as nossas próprias vidas. Nós não somos perfeitos, mas graças a Deus, a sua misericórdia e as oportunidades que Ele nos dá, hoje nós somos melhores do que ontem. E se a partir de agora começarmos a mudar a nossa sementeira, a nossa semeadura, amanhã também nós seremos muito melhores, mais fortes e mais felizes do que nós somos hoje. Então não vamos desistir de nós mesmos por um momento de fúria, de ciúme, de mágoa. Quando nós estivermos nos sentindo prontos a plantar uma semente, que nós sabemos que nós vamos nos arrepender, porque tudo quanto nós plantamos cresce e se desenvolve, porque essa é uma lei de Deus. Nós precisamos parar e pensar, eu estou pronto, realmente eu estou disposto a pagar o preço que essa semente vai me fazer colher. Vamos saber respirar antes de agir. É difícil, não é fácil. De 10 tentativas, às vezes a gente só consegue uma. Mas pelo menos nós estamos tentando, pelo menos nós temos a consciência, pelo menos uma vez nós estamos conseguindo. E da próxima vai ser 2, e da próxima vai ser 3. O que nós não podemos é desanimar, o que nós não podemos é desistir. Vamos pedir auxílio ao Cristo, porque Ele que está encaminhando a evolução de cada um de nós. Ele é a criatura mais perfeita que esteve no orbe. Ele ajudou na construção do orbe e Ele está dirigindo as nossas vidas. Seja Buda ou qualquer criatura que a gente ache extremamente iluminada, todos os seres luminares estão sendo encaminhados por Jesus e para Jesus. Ele chama cada um de nós na sua direção, não é mesmo? Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e a chegada. Então a gente vai se preocupar com o quê? Mas a gente precisa se esforçar, nós precisamos fazer a nossa parte, porque Jesus pode fazer crescer, mas nós temos que semear no campo da nossa vida. Então não vamos querer que Ele se adapte a nós. Se Ele sabe, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que nos adaptar a Ele. E Ele nos chama
a mudar agora. Ele nos chama ao novo plantio agora. Então vamos saber atender ao seu pedido. Afinal de contas, onde a rebeldia tem nos levado? A falta de amor próprio, a falta de amor ao próximo. Isso são vidas e vidas de sofrimento, de resgate, de expiação. E prova, meus irmãos, nós não fomos criados para isso. Nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino, mas a gente não age de acordo com esse título. A gente se esquece quem nós somos. Emmanuel nos diz, no capítulo 30, do livro Fonte Viva, que o Espírito também traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Então, se nós sabemos que o Senhor habita em nós, nós precisamos nos aperfeiçoar, a fim de que Ele se manifeste na nossa vida, que Ele se manifeste em nós. Então, nós fomos criados com atributos divinos, mas esses atributos também foram colocados em nós, como semente. E para que germine, para que floresça, nós precisamos cultivar, cuidar, nós precisamos passar por esse caminho de evolução que Jesus está nos guiando. Então vamos ter confiança nele, porque Jesus, ele está aqui para nos ensinar a nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Ele está aqui para nos ajudar a tomar posse desse nosso potencial divino. Porque muitas vezes nós lemos o Evangelho e nós pensamos, Jesus está aqui para me consolar. Jesus está aqui para me ajudar a bem sofrer. Jesus está aqui para me ajudar a sofrer com resignação, com paciência. Mas Jesus não está aqui só para isso. Jesus está aqui para que nós aprendamos a sermos filhos de Deus de verdade. Vós sois deuses. Ele já não disse que tudo que ele faz nós vamos ser capazes de fazer igual e mais? Mas se a gente continuar nesse ciclo vicioso de expiações e provas, quando nós vamos chegar? Tudo bem, nós vamos chegar, mas será que a gente precisa demorar tanto? Jesus está aqui justamente para que a gente não faça desse processo evolutivo um caos. Ele está aqui para nos ajudar, para nos apoiar. Então Jesus, ele está aqui também para nos ensinar a sermos mais capazes a escolher, a falar, a pensar. Jesus está aqui para nos ensinar a sermos mais inteligentes, intelectualmente, moralmente, espiritualmente e emocionalmente. Não é apenas o consolo, mas é, meu irmão, você é capaz, levanta, vá atrás, porque nós fomos criados da mesma matéria que ele. Se ele chegou, nós também conseguiremos, por isso que ele está nos guiando. Então ele vem nos mostrar, por exemplo, que um desses atributos divinos que nós temos é o poder da cocriação. Nós sabemos que Deus é o único criador, porque ele é absoluto, nós somos seres relativos. Então tudo que Deus cria é eterno. Jesus, um ser crístico, os Messias, eles são co-criadores em plano maior, porque Jesus ele cria planetas, ele cuida das nossas vidas. E nós, co-criadores em plano menores, nós co-criamos o nosso destino, nós co-criamos a nossa vida. A gente molda a nossa vida de acordo com os nossos desejos. Nós co-criamos as nossas oportunidades, nós co-criamos a nossa saúde, a nossa doença, tudo através do que nós pensamos, fazemos e falamos. E o que é essa co-criação, se não as nossas sementes que nós plantamos dia a dia? Então não vamos nos resumir as nossas encarnações a resgatar. Nós não estamos aqui apenas para provas e expiações. É claro que elas são necessárias, né? Porque as expiações, para que a gente consiga reparar os erros do passado, as provas para que a gente consiga mostrar que nós já superamos, já avançamos um degrau, já estamos dispostos ali a conquistar uma nova virtude. Mas isso são as sementes do passado. E as nossas sementes de agora? O que nós vamos plantar no campo da nossa vida? O que nós estamos dispostos a plantar? E a melhor pergunta é, o que nós estamos dispostos a colher? Porque não tem como colher algo diferente do que se planta. Então, se nós estamos cansados de sofrer, nós precisamos mudar, nós precisamos nos transformar, porque é impossível que a gente comece a ter resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. Há quantas vidas nós fazemos as mesmas coisas? É o momento de mudar.
Então vamos confiar em Deus, vamos aceitar o nosso dever de cada dia com gratidão, porque grande parte do nosso dever de hoje é resquício do nosso plantio passado. Então não vamos fugir das nossas responsabilidades, mas não vamos nos conformar com os nossos erros, porque nós fomos criados para a grandeza espiritual. Não vamos nos conformar, nós podemos ser melhores. E como nós podemos ser melhores? Auxiliando muito, esperando pouco e servindo sempre, plantando o melhor que nós pudermos, onde nós estivermos. Não vamos ser inúteis a nós, inúteis à nossa vida, não vamos ser ingratos ao tempo e às oportunidades que o Senhor nos ofereceu. Vamos confiar no nome de Jesus. E nós sabemos que o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, não é mesmo? Que significa salvação, que significa salvar. Jesus, ele é o nosso Salvador. E em hebraico, né, só uma pequena curiosidade, os nomes em hebraico normalmente eles têm ali o propósito daquela pessoa, o propósito, a missão de vida daquela pessoa. E salvar é justamente o propósito de Jesus. Ele vem para nos tirar do perigo, nos salvar, nos recuperar, nos transformar. O governador espiritual, ele está a nosso favor. Nós também precisamos começar a estar a nosso favor, porque na maior parte dos dias nós somos o nosso maior inimigo, nós estamos nos prejudicando. Seja pelo qual motivo for, nós precisamos pensar, essa semente quem vai ter que colher sou eu. Será que eu quero realmente? Então nós ainda estamos no mundo de expiações e provas, mas como nós vamos ter um mundo melhor sem antes nós sermos criaturas melhores? A mudança começa por nós, então como diz Paulo aos Romanos, não vamos nos conformar com este mundo. Vamos nos transformar, porque nos transformando nós vamos estar cada vez mais aptos a entender a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então vamos mudar a nossa plantação. Se nós queremos ser felizes, vamos seguir com Jesus, porque Ele é o caminho. E para finalizarmos, é um pequeno trecho de Emmanuel, que em 4 linhas ele consegue sintetizar tudo que eu demorei 30 minutos para falar. Está no livro de respostas, no capítulo 34, ele diz o seguinte: pensamento é vida, vida é criação. Criação vem do desejo, desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Então que a gente possa, meus irmãos, a partir de agora, saber escolher o que nós vamos plantar, para que a gente possa colher cada vez mais coisas boas, né? Porque nós não viemos aqui apenas para espiar, nós viemos também para ser felizes e fazer a diferença. Muito obrigada. Boa noite, pessoal de casa. Até quarta-feira que vem.